A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. Em Chamas. Livro 2. De Suzanne Collins. Narrado por Andressa Baudet. Isso não faz sentido. Um pão estilizado com o meu pássaro. Ao contrário das sofisticadas representações que vi na capital, essa aqui definitivamente não expressa a moda. O que é isso? O que significa? Pergunto rispidamente, ainda preparada para matar. Significa que estamos do seu lado, diz uma voz trêmula atrás de mim. Eu não a vi quando me aproximei. Ela devia estar na casa. Não tiro os olhos de meu alvo atual. Provavelmente a recém-chegada está armada, mas estou apostando que ela não vai arriscar me deixar ouvir o clique que significa a minha morte iminente, sabendo que eu mataria sua companheira instantaneamente. Vá para algum lugar onde eu possa vê-la. Ordeno. Ela não pode. Começa a mulher com o biscoito. Vá! Grito. Ouço um passo e um som de algo sendo arrastado. Ouço o esforço que o movimento requer. Uma outra mulher. Ou talvez eu devesse dizer que é apenas uma menina, já que parece ter a minha idade, surge mancando. Está vestida com um uniforme de pacificador que não lhe cai bem, e um manto de pele branco feito para uma pessoa muito maior do que ela. Ela não está com nenhuma arma visível. Suas mãos estão ocupadas em equilibrar-se numa muleta tosca, feita de um galho quebrado. A ponta de sua bota direita não consegue tirar a neve do caminho, por isso o som de algo sendo arrastado. Examino o rosto da menina, que está corado de frio. Seus dentes são tortos e há uma marquinha vermelha de nascença sobre um de seus olhos cor de chocolate. Ela não é uma pacificadora. Tampouco uma cidadã da capital. Quem é você? Pergunto com cautela, porém menos beligerante. Meu nome é Twill, diz a mulher. Ela é mais velha. Talvez uns 35 anos. E essa é a Bonnie. Nós fugimos do Distrito 8. Distrito 8. Então elas devem estar sabendo do levante. Onde vocês conseguiram os uniformes? Roubei da fábrica, diz Bonnie. A gente os produz lá. Só que eu pensei que esse aqui seria para uma outra pessoa. Por isso o tamanho errado. A arma pertence a um pacificador morto, diz Twill, seguindo meus olhos. O biscoito na sua mão, com o pássaro. Do que se trata? Pergunto. Você não sabe, Katniss? Bonnie parece estar genuinamente surpresa. Elas me reconhecem. É claro que elas me reconhecem. Meu rosto está descoberto e estou aqui parada nos arredores do Distrito 12, apontando uma flecha para elas. Quem mais eu poderia ser? Sei que ele combina com o broche que eu usei na arena. Ela não sabe, diz Bonnie suavemente. Talvez ela não tenha conhecimento de nada disso. Subitamente sinto a necessidade de estar por dentro das coisas. Sei que vocês fizeram um levante no 8. Fizemos, e é por isso que fomos obrigadas a sair de lá, diz Twill. Bom, agora vocês estão livres. O que pretendem fazer em seguida? Pergunto. Estamos indo para o Distrito 13, responde Twill. Distrito 13? Digo. Não existe nenhum 13. Ele foi tirado do mapa. 75 anos atrás, diz Twill.
Bonnie se mexe apoiada na muleta e faz uma careta. O que houve com a sua perna? Torci o tornozelo. Minhas botas são grandes demais, diz Bonnie. Mordo o lábio. Meu instinto me diz que elas estão falando a verdade. E por trás dessa verdade, encontra-se uma grande quantidade de informação que eu gostaria muito de obter. Dou um passo à frente e pego a arma de Twill antes de baixar o arco. Então eu hesito um momento, lembrando de outro dia nessa mesma floresta, quando Gale e eu assistimos a um aerodeslizador surgir do nada e capturar 2 fugitivos da capital. O garoto recebeu um golpe de lança e morreu na hora. A garota ruiva, descobri mais tarde quando estive na capital, foi mutilada e transformada numa serva muda, tornando-se uma Avox. Alguém está perseguindo vocês? Achamos que não. Achamos que eles imaginam que nós 2 morremos numa explosão na fábrica, diz Twill. E só não morremos por muito pouco. Tudo bem, vamos entrar, digo, indicando com a cabeça a casa de cimento. Eu a sigo, levando a arma comigo. Bonnie vai direto para a lareira e se cobre com a capa de um pacificador deixada diante do fogo. Ela estica as mãos na frente da tênue chama que queima em uma das pontas de um pedaço de madeira chamuscado. Sua pele é tão pálida que parece transparente, e consigo ver o fogo brilhar no corpo dela. Twill tenta arrumar a capa, que devia pertencer a ela própria, ao redor da trêmula garota. Uma lata foi cortada pela metade, a borda perigosamente exposta. Foi posicionada sobre as cinzas, cheia de agulhas de pinheiro, imersas em água fumegante. Está fazendo chá? Pergunto. Na verdade, a gente não tem muita certeza. Lembro de ter visto alguém fazendo isso com agulhas de pinheiro nos Jogos Vorazes alguns anos atrás. Pelo menos até onde sei, eram agulhas de pinheiro, diz Twill franzindo o senho. Lembro do Distrito 8, um horroroso espaço urbano fedendo a resíduos industriais, pessoas residindo em apartamentos caindo aos pedaços, quase nenhuma planta à vista, nenhuma oportunidade, nenhuma mesmo, de alguém entender como funciona a natureza. É um milagre essas 2 terem conseguido chegar vivas até aqui. Estão sem comida? Pergunto. Bonnie balança a cabeça em concordância. Pegamos o que pudemos, mas quase não havia alimento disponível. E já faz um bom tempo que a coisa está assim. O tremor na voz dela derrete as minhas últimas defesas. Ela não passa de uma garota ferida e malnutrida fugindo da capital. Bom, então hoje vocês estão com sorte, digo, despejando o conteúdo da minha bolsa no chão. As pessoas estão morrendo de fome em todo o distrito e ainda assim nós temos muito mais do que o suficiente. Então faço algumas distribuições por conta própria. Tenho as minhas prioridades. A família de Gale, Chris e Say, alguns dos demais comerciantes do prego que perderam seus negócios. Minha mãe tem outras pessoas para ajudar, na maior parte pacientes. Na manhã de hoje, propositalmente coloquei comida em excesso na bolsa que uso nas caçadas, sabendo que minha mãe veria a despensa vazia e imaginaria que eu estaria fazendo a minha peregrinação usual aos famintos. Na verdade, estava ganhando tempo para ir para o lago, sem que ela ficasse preocupada. Tinha a intenção de entregar a comida hoje à noite, quando voltasse, mas agora vejo que isso não vai acontecer. Da bolsa, puxo 2 pãezinhos frescos com uma camada de queijo derretido em cima. Sempre temos um estoque desses pães lá em casa depois que Pita descobriu que eles eram os meus favoritos. Jogo um para Twill, mas ela não consegue pegar, e coloco o outro no colo de Bonnie, já que sua coordenação olho-mão parece um pouco questionável no momento, e eu não quero que ele acabe no fogo. Ah, diz Bonnie. Tudo isso é para mim? Algo dentro de mim se contorce assim que me lembro de outra voz, Rue, na arena, quando dei para ela a coxa do ganso silvestre. Ah, é a primeira vez que tenho uma coxa inteira só para mim. A descrença dos cronicamente famintos. É isso aí, pode comer, digo. Bonnie segura o pãozinho como se não conseguisse acreditar que fosse real, e então enterra os dentes nele 1, 2,
várias vezes incapaz de se conter. É melhor você mastigar um pouco. Ela balança a cabeça concordando, tentando diminuir o ritmo, mas sei o quanto é difícil quando o seu estômago está tão vazio. Acho que o seu chá está pronto. Tiro a lata das cinzas. Twill pega 2 xícaras em sua mochila e põe o chá no chão para esfriar um pouco. As duas se aconchegam uma na outra, comendo, soprando o chá e dando pequenos goles na bebida escaldante enquanto preparo o fogo. Espero até elas começarem a chupar a gordura dos dedos para perguntar. E aí, qual é a história de vocês? E elas me contam. Desde os Jogos Vorazes vem crescendo o descontentamento no Distrito 8. Ele sempre esteve lá, é claro, em alguma medida. Mas a diferença agora é que conversar já não é suficiente, e a ideia de agir passou de desejo à realidade. As fábricas têxteis que serviam Panem sempre tiveram máquinas barulhentas, e o som também permitia que as ideias circulassem livremente. As bocas próximas aos ouvidos, palavras que não eram notadas, que não eram controladas. Twill dava aulas na escola, Bonnie era uma de suas alunas, e, quando o último sinal tocava, ambas trabalhavam durante 4 horas na fábrica especializada em uniformes de pacificadores. Bonnie, que trabalhava no friorento posto de inspeção, levou meses para conseguir 2 uniformes, uma bota aqui, uma calça ali. Elas destinavam-se a Twill e a seu marido, porque ficou acertado que, uma vez que o levante começasse, seria crucial espalhar a notícia para além do Distrito 8 para que a rebelião fosse bem-sucedida. O dia em que eu e Pita fomos até lá fazer nossa aparição por ocasião da turnê da Vitória, foi, na realidade, uma espécie de ensaio. As pessoas na multidão se posicionaram de acordo com suas equipes, perto dos prédios que seriam seus alvos quando a rebelião irrompesse. Esse era o plano: tomar os centros de poder na cidade, como o Edifício da Justiça, o Quartel-General dos Pacificadores e o Centro de Comunicações, localizado na praça, e outros locais ainda, a linha férrea, o armazém de grãos, a estação de luz e o arsenal. A noite do meu noivado, a noite em que Pita caiu de joelhos e proclamou seu amor eterno por mim na frente das câmeras na capital, foi a noite em que começou o levante. Era o disfarce ideal. Nossa entrevista da turnê da Vitória com Caesar Flickerman era um programa a que todos assistiriam obrigatoriamente. Ele deu às pessoas do Distrito 8 um motivo para sair às ruas à noite, reunindo-se ou na praça ou em diversos centros comunitários ao redor da cidade para acompanhar pelos telões. Normalmente, tal atividade teria sido bastante suspeita. Ao contrário, todos encontravam-se em seus devidos lugares na hora marcada, 8 da noite, quando as máscaras foram postas e o inferno se instaurou. Pegos de surpresa e sobrepujados por uma impressionante quantidade de pessoas, os pacificadores foram inicialmente dominados pelas massas. O centro de comunicações, o armazém e a estação de luz foram tomados. À medida que os pacificadores iam caindo, armas eram apropriadas pelos rebeldes. Havia uma esperança de que isso não tivesse sido um ato de insanidade, que, de uma certa forma, se eles pudessem espalhar a notícia para outros distritos, uma real deposição do governo na capital talvez fosse possível. E aí aconteceu. Pacificadores começaram a chegar aos milhares. Aerodeslizadores bombardearam as casamatas dos rebeldes que viraram cinzas. No caos total que se seguiu, o máximo que as pessoas conseguiam fazer era chegar em casa com vida. A cidade foi dominada em menos de 48 horas. Então, por uma semana, as pessoas foram proibidas de deixar suas casas. Nada de comida, nada de carvão, todos impedidos de sair às ruas. A única vez que a televisão mostrou alguma coisa além de estática foi quando os suspeitos de terem sido os instigadores foram enforcados na praça. Então, uma noite, quando todo o distrito estava quase morrendo de fome, veio a ordem para que tudo voltasse à normalidade. Para Twill e Bonnie, isso significou voltar para a escola.
Uma rua interditada por causa das bombas fez com que elas se atrasassem para o turno de trabalho na fábrica, de modo que elas ainda estavam a cerca de 100 metros de distância quando o local foi pelos ares, matando todos que estavam em seu interior, incluindo o marido de Twill e toda a família de Bonnie. Alguém deve ter contado para o pessoal da capital que a ideia do levante tinha começado lá, diz Twill, com a voz baixa. As duas correram de volta para a casa de Twill, onde ainda se encontravam os uniformes dos pacificadores. Juntaram o máximo de provisões que conseguiram, roubando livremente de vizinhos que agora tinham certeza de estarem mortos, e seguiram para a estação ferroviária. Num armazém próximo aos trilhos, elas vestiram os uniformes dos pacificadores e, disfarçadas, conseguiram entrar num vagão cheio de tecido que partia para o Distrito 6. Elas saíram do trem numa parada para reabastecimento no meio do caminho e seguiram viagem a pé. Ocultas pela floresta, mas usando os trilhos como guia, elas alcançaram os arredores do Distrito 12, 2 dias atrás, onde foram forçadas a parar quando Bonnie torceu o tornozelo. Compreendo por que vocês estão fugindo. Mas o que esperam encontrar no Distrito 13? Pergunto. Bonnie e Twill trocam olhares nervosos. A gente não tem muita certeza, diz Twill. Lá só tem destroços, digo. Todo mundo já viu os filmes sobre o local. Mas é justamente isso. Eles têm usado o mesmo filme desde que eu me conheço por gente, diz Twill. É mesmo? Tento reunir em minha mente as imagens do 13 que vi na televisão. Você sabe como eles sempre mostram o edifício da justiça? Continua Twill. Balanço a cabeça em assentimento. Já vi a tomada milhares de vezes. Se você prestar bem atenção, você vai ver. No alto da tela, bem no canto direito. Vou ver o quê? Pergunto. Twill estende novamente o biscoito com o pássaro. Um tordo. Só dá para ver ele voando por alguns segundos. O mesmo tordo todas as vezes. No nosso distrito, o pessoal acha que eles ficam repassando o mesmo filme antigo o tempo todo porque a capital não pode mostrar o que realmente está acontecendo lá agora, diz Bonnie. Murmuro como quem não está acreditando. Vocês estão indo para o Distrito 13 com base nisso? A tomada de um pássaro? Vocês acham que vão encontrar uma nova cidade com pessoas passeando pelas ruas e a capital achando isso tudo muito natural? Não, diz Twill seriamente. A gente acha que as pessoas foram morar no subterrâneo, quando tudo na superfície foi destruído. A gente acha que eles conseguiram sobreviver. E a gente também acha que a capital os deixa em paz porque, antes dos dias escuros, a principal atividade industrial do Distrito 13 era a energia nuclear. Eles trabalhavam em minas de grafite, digo. Mas hesito porque essa é a informação que me foi dada pela capital. Eles tinham algumas minas pequenas, é verdade, mas não o suficiente para justificar uma população daquele tamanho. Isso, imagino, é a única coisa que a gente sabe com certeza, diz Twill. Meu coração está acelerado. E se elas estiverem certas? Será que isso poderia ser verdade? Será que poderia haver um outro lugar para fugirmos além da natureza selvagem? Algum lugar seguro? Se existe uma comunidade no Distrito 13, não seria melhor ir para lá? Onde talvez eu seja capaz de fazer a diferença em vez de ficar aqui esperando a minha morte? Mas também tem o seguinte. Se há pessoas no Distrito 13, com armas poderosas, por que elas não ajudaram a gente? Digo irritada. Se isso é verdade, por que elas deixam a gente vivendo dessa maneira? Com todos morrendo de fome e com as matanças nos jogos. E de repente começo a odiar essa imaginária cidade subterrânea do Distrito 13 e todos que estão vivendo lá e assistindo à nossa morte. Eles não são melhores do que a capital. A gente não sabe, sussurra Bonnie. Nesse exato momento, a gente está apenas se agarrando à esperança de que eles existem mesmo. Isso faz com que eu readquira consciência. Essa história não passa de delírio. O Distrito 13 não existe porque a capital jamais permitiria que existisse. Elas provavelmente estão equivocadas em relação ao filme. Tordos são tão raros quanto rochas e tão resistentes quanto.
Se eles conseguiram sobreviver ao bombardeio inicial do 13, provavelmente estão vivendo agora em condições melhores do que nunca. Bonnie não tem casa. Sua família está morta. Voltar para o Distrito 8 ou se mudar para algum outro distrito seria impossível. É claro que a ideia de um Distrito 13, independente e próspero, a comove. Eu não tenho coragem de dizer que o que ela está perseguindo é um sonho tão imaterial quanto névoa. Talvez ela e Twill possam tentar viver de alguma maneira na floresta. Duvido muito, mas elas estão num estado tão lastimável que eu me sinto na obrigação de procurar ajudá-las. Primeiro dou a elas a comida que está na minha bolsa, grãos e feijão seco na maior parte, mas há o suficiente para sustentá-las por enquanto, se forem cuidadosas. Então levo Twill para a floresta e tento explicar a ela os rudimentos da caça. Ela tem uma arma que, caso seja necessário, pode converter energia solar em mortíferos raios de energia que podem durar indefinidamente. Quando ela consegue matar o primeiro esquilo, o coitado do bichinho parece mais um pedaço de carne queimada, porque foi atingido diretamente no corpo. Mas mostro a ela como tirar a pele e limpar a carne. Com alguma prática, ela vai dominar o procedimento. Corto uma nova muleta para Bonnie. De volta à casa, dou para a garota uma camada extra de meias e a mando enfiá-las nas botas para caminhar durante o dia e depois usá-las nos pés à noite. Por fim, eu as ensino a acender adequadamente um fogo. Elas imploram por detalhes acerca da situação no Distrito 12 e conto como é a vida sob o jugo de Threat. Percebo que elas consideram isso uma informação importante para levar até aqueles que governam o Distrito 13, e finjo que concordo com elas para não destruir suas esperanças. Mas, quando a luminosidade do sol sinaliza o fim da tarde, não tenho mais tempo para entretê-las. Preciso ir agora, digo. Elas são só agradecimentos e me abraçam efusivamente. Lágrimas escapam dos olhos de Bonnie. Não consigo acreditar que a gente conheceu você de verdade. Praticamente só se fala de você desde que... Eu sei. Desde que eu peguei aquelas amoras. Digo, fatigada. Quase não sinto a caminhada de volta para casa, mesmo com a neve começando a cair. Minha mente está girando com as novas informações acerca do levante do Distrito 8 e a improvável, embora tentadora, possibilidade de existência do Distrito 13. As palavras de Bonnie e Twill confirmaram uma coisa: o presidente Snow tem me feito de boba. Nem todos os beijos e carinhos do mundo poderiam ter impedido a agitação que estava se instaurando no Distrito 8. Sim, eu ter estendido as amoras foi a fagulha, mas não tinha como controlar o fogo. Ele devia saber disso o tempo todo. Então por que me fazer aquela visita? Por que me mandar persuadir a multidão de meu amor por Pita? Isso era, obviamente, um estratagema para me distrair e impedir que eu fizesse algo mais para inflamar os distritos. E, é claro, para entreter as pessoas na capital. Tenho a impressão de que o casamento é apenas uma extensão necessária disso. Estou me aproximando da cerca quando um tordo surge num galho e cantarola para mim. Diante dessa visão, percebo que não obtive em momento algum uma explicação completa sobre o pássaro no biscoito e sobre o que ele significa. Significa que estamos do seu lado. Foi o que Bonnie disse. Eu tenho pessoas do meu lado? Qual lado? Por acaso sou inadvertidamente o rosto da rebelião pela qual todos anseiam? Será que o tordo, em meu broche, se transformou num símbolo da resistência? Se é esse o caso, o meu lado não está indo muito bem. Basta olhar para o que aconteceu no 8 para perceber isso. Guardo as armas no tronco oco próximo à minha antiga casa na costura e vou em direção à cerca. Estou de joelhos me preparando para entrar na campina. Mas ainda estou tão preocupada com os eventos do dia que é necessário o pio de uma coruja para me trazer de volta ao mundo. Na penumbra, a grade parece tão inofensiva quanto de costume, mas o que me faz afastar a mão é o som, como um zumbido de uma árvore cheia de ninhos de teleguiadas, indicando que a cerca está ligada e em altíssima tensão.
O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.